Olá, tudo bem com você? Começa agora mais um Ação Parlamentar e hoje a gente fala sobre políticas públicas de prevenção a desastres naturais. Tem também uma reportagem que explica o que é e como funciona uma licitação, aquele processo para realizar a escolha da empresa que vai prestar um serviço ao poder público. Tem ainda as informações de um projeto de lei que prevê a implementação do Programa Municipal de Incentivo e Valorização do Empreendedorismo Feminino e, claro, aquele nosso passeio pelas ruas e pontos turísticos da cidade. Então fica por aí que o programa já começou. O desastre no Rio Grande do Sul, que deixou ao menos 169 mortes, milhares de desabrigados e prejuízos materiais sem precedentes, trouxe à tona uma discussão comum em todo o Brasil: a necessidade de políticas públicas de prevenção. Em São José dos Campos, a Câmara aprovou o Programa Municipal de Prevenção e Combate a Desastres Naturais. E a cidade tem investido em treinamentos e ferramentas para evitar danos diante de eventos climáticos extremos. Dia chuvoso é sinônimo de ruas vazias. Só sai de casa quem não tem outra opção. Nessa hora, muita gente procura conforto e segurança, mas nem todo mundo encontra. Justamente durante a chuva, moradores de áreas consideradas de risco estão mais vulneráveis. Em momentos assim, a Defesa Civil redobra a atenção. A gente trabalha sempre no acompanhamento da chuva com os índices pluviométricos e vendo exatamente o encharcamento de solo. O que demanda as atividades na questão de escorregamento é o saturamento de solo. Na área plana, na área baixa, aí já é o volume de chuva, né? O volume de chuva em curto tempo, né? E também aqueles leitos de córregos e rios que são mais longos, né? A tragédia recente no Rio Grande do Sul deixou o país em alerta para desastres naturais. O evento destacou a vulnerabilidade de várias regiões do país a fenômenos climáticos extremos e levou a uma reflexão sobre a urgência de medidas preventivas e de resposta rápida a essas situações. O IPLAN, Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento, mapeou os lugares que mais precisam de atenção na cidade. Hoje são 55 áreas consideradas de risco. 35 delas apresentam perigo de deslizamento, enquanto outras 20 têm risco de inundação. O acompanhamento dos índices pluviométricos, que são indicadores de precipitação de chuvas, é feito a todo momento pela Defesa Civil. São José conta com 35 estações meteorológicas, que auxiliam no monitoramento de ventania e quantidade de chuva. Tem ainda os NUPDECs, os Núcleos de Proteção da Defesa Civil, formados por moradores voluntários que também auxiliam esse trabalho. Esses moradores passam a receber as informações, né, as dicas, as orientações da própria Defesa Civil. Isso hoje, de uma maneira bastante rápida, via WhatsApp, né, que é o grupo de trabalho, para que esses moradores também já possam começar a ter, né, algumas ações na comunidade, até mesmo antes da própria Defesa Civil chegar. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, é outro recurso importante. Aqui são monitoradas áreas de risco e emitido alertas na tentativa de evitar ou amenizar catástrofes naturais. Mas, mesmo com tanta informação, a colaboração dos moradores é indispensável. O próprio morador conhece mais a área onde ele mora, ele sabe aonde ele cortou um barranco, ele sabe aonde ele criou um talude, ele sabe aonde ele direciona a água servida dele, se é uma fossa, se, né, as águas servidas, enfim, e até mesmo as vegetações que tem no entorno da moradia. Então, a orientação que a gente faz para esses moradores de área de risco de escorregamento é que ele, a partir do momento que perceba alguma anormalidade, né, na sua residência, no seu quintal, que já busque a Defesa Civil. A Câmara também participa do debate e da busca por soluções. A Comissão de Meio Ambiente, por exemplo, fiscaliza e monitora o planejamento urbano para evitar construções em regiões sujeitas a inundações. Para os vereadores, o zoneamento adequado ajuda a minimizar impactos que possam causar desastres futuramente.
A cidade, ao longo dos anos, como qualquer outra cidade, né, que vai tendo essa questão do urbanismo, a gente tem a responsabilidade de poder enxergar a cidade daqui 30, 40, 50 anos, mas dentro disso também os impactos ambientais que a cidade vai sofrer. Então, preservar as encostas dos rios, nosso Rio Paraíba aqui, onde tem o recuo da água. Então, cabe um loteamento ali, cabe um loteamento em área de risco, pode ter um deslizamento. Então, a gente tem que estar atento também na lei de zoneamento. A gente não discute lei de zoneamento no momento, mas a gente tem uma lei de zoneamento assim, muito boa para o município, né, para a gente não ter tragédias. Ainda segundo a Comissão de Meio Ambiente, a proteção e a restauração de áreas verdes são essenciais para a prevenção de deslizamentos de terra e enchentes. A Câmara estimula práticas de reflorestamento, tanto do poder público quanto por iniciativa popular. Então, se você faz o plantio das árvores vamos dizer assim, próximo aos rios e de plantas nativas ali, muitas delas frutíferas, você vai estar trazendo também os animais. Os animais vão carregar essa semente, então naturalmente vai se preservando ali essa proteção, essa camada de proteção. Então a árvore ela vai ajudar absorvendo as águas das chuvas, a própria mata ela vai servir também para essa água não subir. Então, assim, é importantíssimo. Nós estamos falando de preservação, né? Pois é, como a gente viu, para colocar em prática esse tipo de medida, a administração pública, muitas vezes, precisa contratar um serviço ou fazer a compra de um material, né? E essa aquisição acontece por meio de licitação. É um processo administrativo que visa assegurar igualdade de condições a todas as pessoas e empresas que queiram realizar um contrato com o poder público. Tomar água é um hábito diário do ser humano, quase que automático. Aqui na Câmara, quem fica com sede pode vir até o bebedouro, encher o copo e tomar. Agora, o processo até essa água chegar aqui é bem longo. A compra de água para a Câmara de São José é feita por meio de licitação. Esse é um processo administrativo que estabelece regras para contratação de serviços ou aquisição de produtos. O objetivo é atender às necessidades do interesse público, respeitando o Estado democrático de direito. A licitação tem como objetivo, né, tem como finalidade a satisfação do interesse público, mas não somente, né, tem também como finalidade proporcionar que todos aqueles que têm interesse em contratar com a administração pública, que eles possam participar de um processo justo e serem julgados de acordo com critérios objetivos que estão previstos na lei, né? Então, maior desconto, menor preço, melhor técnica, tá? Então, sempre buscar a satisfação do interesse público e garantir condições justas de competição para os interessados. Seguindo critérios como transparência, eficiência e imparcialidade, a Câmara de São José faz a compra de água e outras mercadorias, além da contratação de serviços a partir de licitações. O processo começa com o surgimento de uma demanda e, quando a necessidade é justificada, termina com a aquisição. Normalmente a licitação, a fase externa dela é realizada num pregão, e nesse pregão, que pode ser eletrônico ou presencial, a depender das circunstâncias, as empresas disputam no preço como se fosse um leilão invertido. Um leilão é quem dá mais, né? E num pregão é quem oferece o menor preço por aquele produto. Elas vão disputando até que, ao final da disputa, tem o melhor preço para a administração pública, e essa empresa então assina um contrato e passa a ser uma fornecedora do poder público. Para aprimorar esse processo, foi sancionada pelo governo federal em 2021 a nova Lei de Licitações. Ela atualiza a legislação para o novo cenário da gestão pública, como a preferência pelas licitações realizadas no meio eletrônico e a obrigatoriedade da gravação de áudio e vídeo das realizadas presencialmente. Ela também trouxe uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo.
trouxe ainda, de uma forma muito interessante, a observância do princípio ao desenvolvimento sustentável, que a gente pode desdobrar ele em vários aspectos que a gente vê na lei, né? Como, por exemplo, um tratamento favorecido a pequenas empresas, empresas de pequeno porte, né? Uma margem de preferência para produtos e serviços nacionais que observem as normas técnicas brasileiras, favorecimento ainda a produtos recicláveis e biodegradáveis, ainda contratação de mulheres vítimas de violência, de egressos do sistema prisional. Então, assim, é possível observar esse princípio do desenvolvimento sustentável em vários trechos dessa lei de uma forma muito interessante. A Câmara de São José, antes mesmo da sanção, já havia iniciado a gravação das licitações, a fim de garantir mais transparência e o acompanhamento dos processos por parte da população. A nova lei trouxe como requisito para que quando a licitação for presencial ela seja gravada, né, em áudio e vídeo. Nós fazemos até de uma forma mais transparente, além de gravar, a gente também transmite todas as nossas licitações pela TV Câmara no nosso site. Que a população tenha acesso integral, sem qualquer restrição, a todos os atos do poder público, porque esse dinheiro que é gasto na licitação é dinheiro dos impostos, né, de todos os cidadãos da cidade de São José. As licitações são primordiais para a fiscalização e controle das ações de um órgão público. É a garantia de que a compra ou a contratação de serviços serão feitas de maneira isenta, sem interferências ou favorecimentos a determinada empresa. Para os vereadores, cumprir essas regras é um dever institucional e moral de qualquer esfera pública. A Câmara ela pode contribuir tendo acesso às informações, acompanhando as licitações e depois fiscalizando, né, se não teve problema, se não teve erro e se aquele serviço está realmente a contento e se está de acordo com o que foi pedido. Então, o papel da Câmara também é de fiscalizar as licitações. Hora de fazer uma pausa aqui no Ação Parlamentar e no próximo bloco a gente mostra os detalhes de um projeto de lei que tramita na Câmara e que pretende incentivar e valorizar o empreendedorismo feminino na cidade. A gente volta já. Voltamos com o Ação Parlamentar. Promover a igualdade de gênero no ambiente empresarial. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do vereador Rogério da Cazem e que tramita aqui na Câmara. A matéria prevê a implementação do Programa Municipal de Incentivo e Valorização do Empreendedorismo Feminino. Depois de dedicar boa parte da vida à pedagogia, Vanessa decidiu empreender. Há 3 anos, ela abriu um estúdio para trabalhar com fotografia corporativa. E os primeiros passos foram desafiadores. Eu estava perdida, porque eu nunca tinha empreendido na minha vida. E aí traz até essa questão do solitário, né? Do empreendedorismo solitário. A gente vê que é muito solitário esse mundo, no começo, até você encontrar pessoas que possam te ajudar. Tanto que eu demorei para abrir a minha empresa, meu CNPJ mesmo eu demorei. Eu fui autonomamente mesmo, eu já tinha um Instagram das fotografias que eu fazia, que antes era familiar, e eu migrei, que agora eu nichei para fotografia corporativa. Então eu comecei a contactar alguns clientes, postar bastante no Instagram, então a rede social me ajudou a trazer essa visibilidade e os clientes para mim. Então eu comecei a divulgar, buscar algumas empreendedoras, comecei a participar de clubes de negócios. Na trilha do empreendedorismo, Vanessa tem se conectado com muitas mulheres e percebe que o caminho para elas é cheio de obstáculos. Se a gente parar para pensar, o mundo foi feito, né, a nossa sociedade, a cultura traz para que a liderança seja masculina. E empreender, nós somos líderes do próprio negócio. Né? Eu sou a minha própria chefe, eu sou a líder do meu negócio. Então, liderar essa parte, você ter essa credibilidade, por ser mulher já é um pouco mais difícil do que para homem. Né? Mas não é impossível quando a gente se une e tem rede de apoio. Quando existem locais que proporcionam e que ajudam e abraçam a causa, a caminhada fica mais fácil. Promover a igualdade de gênero no ambiente empresarial e reduzir as disparidades existentes no universo do empreendedorismo é um dos objetivos de um projeto de lei que tramita na Câmara e que propõe a criação do Programa Municipal de Incentivo e Valorização do Empreendedorismo Feminino. A matéria, de autoria do vereador Rogério da Cazem, quer ampliar a presença de mulheres no setor. No dia a dia, caminhando pela cidade, a gente encontra muitas mulheres, né, que são empreendedoras, têm o desejo, né,
de repente, ampliar o seu comércio, aquilo que ela faz, de repente, de forma informal, e ela não tem, assim, uma orientação, e elas pedem muito, né, ajuda, auxílio para nós. Então, o projeto foi criado pensando nessas mulheres que necessitam de uma oportunidade no mercado de trabalho para fazer frente aos homens, né? A proposta destaca que é preciso oferecer suporte técnico, capacitação e recursos específicos para as mulheres empreendedoras de São José. Para isso, podem ser adotadas medidas como a criação de cursos e workshops, a disponibilização de linhas de crédito com condições favoráveis e a criação de espaços como incubadoras, com foco no desenvolvimento de negócios liderados por mulheres. A proposta é que sejam criados workshops, né, orientações jurídicas e, principalmente, orientação para que elas obtenham a linha de crédito para que possam movimentar, né, financeiramente aquilo que elas anseiam, os sonhos delas na área do comércio, do empreendedorismo. Ao abrir um salão de beleza 10 anos atrás, Joyce precisou contar com o apoio da família. Ela entende que, para a mulher, o caminho do empreendedorismo exige mais esforço. E o mais legal é a gente proporcionar o sustento de outras famílias aqui no salão também, né? Que eu tenho as meninas que trabalham comigo, unha, maquiagem, tudo. Então, hoje em dia, eu cresci bastante, profissionalmente, muito. Para homem, claro que tem um peso, né? Mas é um pouco mais leve ser empreendedor do que para a mulher, que é dona de casa, é mãe, tem várias outras coisas para fazer e empreender. O vereador acredita que criar condições que favoreçam o empreendedorismo feminino também é papel do poder público. Hoje ainda existem, né, mulheres que desenvolvem até funções maiores do que de alguns homens e ainda ganham salários abaixo. Elas desempenham funções, né, na hierarquia, mas não têm um reconhecimento. Então, o projeto vem ao encontro dessas necessidades dessas mulheres. Se a política apoia, se existe essa lei, vai ficar mais fácil da gente conseguir colocar a nossa cara no mundo, né? E as pessoas reconhecerem o nosso valor de verdade, sem precisar se preocupar tanto assim com a imagem. Mais um intervalo e na volta você vai conhecer a história de Sérgio Vaz. Fica por aí que a gente volta já. Voltamos com o Ação Parlamentar. Em um cantinho aconchegante da região leste, aqui de São José, é possível caminhar e praticar atividade física. Esse lugar fica no Teatrão. É o Parque Sérgio Vaz. E é a história desse homem que a gente vai conhecer a partir de agora na reportagem. Meu São José, dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Essa é São José dos Campos pelos olhos de um joseense apaixonado pela cidade, Sérgio Vaz. O nome soa familiar para quem frequenta esse parque na zona leste da cidade. Ele é aberto todos os dias e os moradores podem apreciar a paisagem e caminhar pela pista que abrange a vasta área verde. Esse espaço, que proporciona qualidade de vida, recebe o nome do músico Sérgio Adelque Bonadio Vaz. Foi empresário musical, uma pessoa que participou da cidade em diversos aspectos, né, também contribuindo da forma que ele podia, né, pelo engrandecimento da cidade, um apaixonado por São José. Enfim, foi uma personalidade muito querida aqui na cidade. Foi no piano aos 7 anos de idade que Vaz tocou as primeiras notas musicais, incentivado pelo avô. A partir dessas teclas começava uma carreira de grande sucesso na música brasileira. Ao lado do parceiro musical e amigo Ivan Silva, Sérgio agitou o público em 2 conjuntos, Biriba Boys e Brasília Modern Six. Os grupos eram, na época, semelhantes às chamadas bandas de baile de hoje. Tocavam Brasil afora. O músico Sérgio foi um cidadão que conheceu todas as facetas de música que possa envolver esse cidadão, o povo brasileiro. Tudo que ele tocava, ele agradava. O povo brasileiro que viveu o Sérgio
com mais de 4.200 apresentações que ele teve durante esse período. Era uma demonstração da qualidade de músico, de maestro e de simpatia que ele irradiava com o público. E em cada uma das apresentações, Vaz levava o nome de São José. Ele representava a cidade em qualquer local que a gente se apresentasse. Ele falava, esse é o Biriba Boys, de São José dos Campos, do estado de São Paulo, que se apresenta nessa noite, desejando a todos um grande divertimento e tal. Quando chegou no Brasília, era a mesma coisa. Esse é o grupo Brasília Modern Six, que se apresenta nesse evento, desejando a todos, né, feliz entretenimento, boa diversão, e vamos dançar. Então era um sucesso da mais. São José dos Campos estava em todas as frases dele. Sérgio Vaz é uma referência no mundo musical e dentro de casa não foi diferente. Inspirou o filho Roberto a tentar os primeiros batuques na bateria. Eu convivia, né, com os músicos, eu convivia com a atividade deles, né, o dia a dia, os ensaios, a preparação das músicas, dos bailes, né, e aquilo foi me encantando, né. Além da música, Sérgio tinha verdadeira fixação por São José dos Campos. Nascido aqui em 1928, ele celebrou a cidade de formas diferentes, como o lançamento do Álbum de São José dos Campos, um livro que reúne registros importantes da história joseense. A homenagem mais famosa é um dos hinos do município, a canção Minha Cidade, escrita por ele. Uma paixão pela cidade, né? Ele é nascido aqui e sempre teve esse... Quando criança, ele participava com esportes, disputava torneios, né? Aqueles torneios do interior, né? E esse desejo de ver a cidade crescer. Com tantas homenagens à cidade, São José retribuiu o músico com 2 honrarias. Em 1974, ele foi o primeiro joseense a receber a medalha Cassiano Ricardo. Já em 2016, um decreto deu o nome de Sérgio Vaz a um parque da Vila Industrial. Relembrando todos os feitos do pai para o município, o filho Roberto e a família são gratos pelo reconhecimento, assim como toda São José. E eu acho que é uma homenagem muito justa, porque é isso, pelo que ele ajudou, pelo que ele colaborou, o quanto que ele gostava da cidade, o que ele podia fazer. Na questão política ele não teve uma participação muito grande, mas assim, na questão social, sem dúvida, bastante nos clubes, com essa coisa da atividade. A atividade de baile que tinha na época era muito intensa socialmente falando. Então acho que isso fez ele ser uma pessoa tão conhecida e tão querida também. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Muito bom, né? É isso, pessoal. Termina aqui o Ação Parlamentar. Eu te lembro que toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau.